O emagrecimento, como eu falei que ocorre de maneira diferente entre homem e mulher, ele é muito gerenciado pelos nossos hormônios. Então, a participação da produção dos nossos hormônios durante o emagrecimento faz toda a diferença. Homens, pelo fato de produzirem naturalmente mais testosterona, eles conseguem emagrecer com mais facilidade do que as mulheres. Já as mulheres, por produzirem mais estrogênio, que a gente considera o hormônio feminino, a gente acaba acumulando gordura em regiões em que a gente gosta menos, né? Você já deve ter visto os homens, o perfil dos homens quando engordam. Eles engordam mais na região central, na região abdominal, que é uma gordura que prejudica muito a saúde, tem muita relação com doença cardiovascular, essa gordura que a gente costuma chamar de gordura visceral, mas as mulheres geralmente retêm a gordura em regiões que são de mais difícil acesso, que seria aí nas regiões subcutâneas. Então, na região das coxas, quadril, braços, costas. É uma distribuição diferente por conta do tipo de liberação hormonal que acontece entre homens e mulheres. Mas o que a gente precisa fazer é encontrar estratégias para as duas situações, para todo tipo de gordura que tem aí acumulado no organismo. E o que eu preciso que você entenda é que quando a gente elimina a gordura, essa gordura é transformada em água, CO2, calor e energia. Por isso, para emagrecer, a gente precisa gastar energia. O emagrecimento ele continua sendo uma conta de matemática. Só que ele não é só uma conta de matemática. Ele é uma conta de matemática dentro da sua máquina corporal. A sua máquina precisa estar em dias para essa matemática funcionar. Então, olha só que incrível o que acontece com o nosso corpo. Quando a gente queima uma gordura, quando a gente elimina uma gordura, ela vai ser transformada em CO2. Por onde que a gente elimina esse CO2 do corpo? Na respiração. Então, daí você já percebe que quando você não se preocupa bem em ter uma respiração adequada ao longo do dia, isso a longo prazo, obviamente, pode acabar influenciando no seu processo de emagrecimento. Parece ser uma coisa um tanto utópica, mas faz diferença. Pessoas que respiram bem, que sabem respirar, elas podem contribuir para o processo. Não estou dizendo que respirar emagrece, mas pode facilitar a padronização de eliminação de gordura do seu corpo. E uma outra coisa que eu falei que a gordura é transformada, água. Então você vai precisar ter a sua excreção bem feita, né? Pessoas que conseguem urinar com facilidade, que não têm prejuízos na eliminação de água, elas acabam também facilitando o processo. E você precisa também transformar essa gordura em energia, em calor. Por isso você precisa gastar. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, a gente tem que pensar também no quanto a gente gasta de energia para que essa gordura seja transformada nessa energia gasta. Então, daí a gente já imagina que a gordura no nosso organismo precisa ter bons processos de excreção no organismo, nosso sistema de excreção precisa estar em dias, e a gente precisa também ter onde gastar caloria. Vem a primeira pergunta em mente. Poxa, mas será que eu tenho que me exercitar para emagrecer? O exercício físico, ele é excelente para ajudar no emagrecimento. Inclusive, a gente considera que quando há exercício físico, o emagrecimento ele acontece de uma maneira mais saudável e você acaba tendo menos possibilidade de reganho do peso. Só que você não necessariamente precisa se exercitar para emagrecer. O fator determinante para o emagrecimento continua sendo a dieta, as escolhas alimentares. Você já deve ter ouvido na dieta da lua, dieta da sopa, dieta da maçã. Existem tantas dietas sendo faladas, não é mesmo? Mas existem algumas estratégias nutricionais que elas podem ser bem aplicadas. Cientificamente, vocês também já devem ter ouvido falar em algumas dietas, como a dieta low carb, a dieta de Atkins, a dieta mediterrânea, a dieta do jejum intermitente, a dieta flexível. Existem muitas estratégias que podem ser utilizadas para fazer você emagrecer. O interessante é a gente encontrar qual estratégia cabe para você no seu momento. Porque emagrecimento não é algo que você vai buscar uma estratégia, vai funcionar e você vai realizar isso para o resto da vida. Muito pelo contrário. Quando você escolhe uma estratégia, pode até funcionar, mas se você passa muito tempo com ela, você deixa de continuar o emagrecimento.
você estagna, porque o seu corpo se habitua a essa estratégia. Então, são coisas diferentes, estilo de vida e estratégia nutricional. Quando a gente busca uma alimentação para o estilo de vida, a gente busca uma alimentação que tenha uma relação com saúde, que tenha relação com a nossa qualidade de vida e bem-estar. Quando a gente busca uma estratégia nutricional, ela tem tempo delimitado. Por isso, a primeira informação importantíssima do dia é que você precisa lembrar que quando você escolhe fazer uma estratégia nutricional, essa estratégia precisa ter uma delimitação de tempo e você precisa buscar uma outra para continuar o processo de emagrecimento, porque assim o seu corpo ele vai ter um estímulo diferente. Tendo um estímulo diferente com uma estratégia diferente, você continua a emagrecer e evita aquele efeito platô que a gente tanto teme. Existem todas essas estratégias que eu mencionei, né? A dieta low carb, a dieta de Atkins, mediterrânea, jejum intermitente. Se a gente fizer uma análise bem profunda a respeito de todas essas dietas, a gente percebe que todas elas nos ajudam a entrar no que chamamos de balanço energético negativo. Balanço energético negativo é quando você come menos do que o que você está gastando ou quando você gasta mais do que o que você está ingerindo, do que você está comendo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar alternativas para chegar nessa negatividade. É assim que o nosso corpo entende que é para utilizar as reservas. Isso mesmo que você ouviu. O seu corpo entende que a sua gordura é uma reserva. E ele entende que é uma reserva preciosa. Aí é que está o problema. As nossas gorduras, elas são armazenadas em células especializadas em armazenamento. Então, quando a gente pensa em eliminar a gordura do corpo, a gente precisa tirar essa gordura de dentro dessas células que foram criadas para isso. E é muito difícil matar uma célula dessa. Por isso que, uma vez que você ganhe peso, ganhe muita gordura, você, ao emagrecer, vai ter uma propensão muito maior a voltar a ter esse peso do que se você nunca tivesse ganhado ele em algum momento da vida. Eu estou dizendo para você que vai ser todas as pessoas do mundo que já foram obesas ou já tiveram sobrepeso por excesso de gordura, elas possivelmente vão ter mais dificuldade de fazer o corpo se manter emagrecido. É ruim, eu sei, mas é assim que a vida acontece. E o mundo ideal seria que a gente nem precisasse chegar nesse ponto de acúmulo de gordura em grande excesso no nosso organismo. Por isso que às vezes o processo acaba ficando um pouquinho mais difícil. Difícil não significa dizer impossível.